Em uma noite aparentemente comum, uma mulher descobre que para o homem que amava, ela nunca foi suficiente, apenas comum demais para o mundo que ele idealizava. Sem escândalos, sem lágrimas públicas, ela toma uma decisão silenciosa que mudará tudo, desaparecendo de forma tão limpa que parece nunca ter existido. Enquanto ele segue confiante em sua própria superioridade, uma sequência de eventos começa a corroer tudo aquilo que ele acreditava controlar. E quando as consequências finalmente chegam, elas revelam uma verdade perturbadora. Às vezes, quem você subestima é quem mais entende exatamente onde tudo pode ruir. Antes de mergulhar nessa história cheia de reviravoltas, orgulho ferido e consequências inesperadas, já se inscreva no canal para não perder mais relatos impactantes como este. A cidade nunca parava. São Paulo respirava em ritmo acelerado, suas luzes se multiplicando nos vidros dos arranha-céus, enquanto a noite tomava conta do horizonte. E em meio a esse pulsar constante, Mariana Vasconcelos cruzava a Avenida Paulista de ônibus, olhando pela janela embaçada com aquela expressão habitual de quem observa o mundo com mais cuidado do que faz questão de demonstrar. 32 anos, especialista em análise de dados de mercado para uma consultora de médio porte, Mariana não tinha o perfil que a maioria associaria a uma pessoa influente. Vestia-se bem, mas sem ostentação. Falava pouco em reuniões, mas o que dizia costumava ser o mais preciso da sala. Sua chefe havia aprendido isso nos primeiros 3 meses. Seus colegas levaram um pouco mais. O relacionamento com Rafael Drummond havia começado de forma tão natural que ela mal conseguia apontar um momento exato em que as coisas tinham mudado de tom entre eles. Ele era gerente de contas em uma agência de publicidade respeitada, a Vértice, uma das mais comentadas entre os profissionais de comunicação de São Paulo. Rafael tinha o tipo de presença que preenchia um ambiente, alto, bem articulado, com aquele sorriso que chegava antes das palavras. Haviam se conhecido em um evento de networking de marketing, e ela havia achado graça no fato de ele ser o único a fazer uma piada sobre como ninguém em networking realmente queria fazer networking. Por 6 meses funcionou. Jantares discretos, fins de semana preguiçosos, conversas que iam da análise de tendências de consumo até a discografia do Djavan. Ele falava do trabalho com entusiasmo genuíno, e ela ouvia com aquela atenção detalhista que ele confundia com admiração pura. Era admiração, sim, mas também era análise. Mariana nunca desligava completamente o modo observação. Era o que a tornava boa no que fazia. A primeira fratura surgiu de forma tão sutil que ela quase não registrou. Começou com pequenos ajustes de contexto. Quando ele a apresentava a amigos próximos, o tom era caloroso. Quando a apresentava a colegas de trabalho, havia uma pausa quase imperceptível antes do "é minha namorada", como se ele precisasse de um segundo a mais para decidir o que aquilo significava naquele contexto específico. Ela arquivou essa observação no lugar onde guardava tudo que não estava pronto para ser processado. A noite do evento corporativo chegou em uma quinta-feira de maio, com aquele frio seco que São Paulo sabe fazer quando quer intimidar. A Vértice comemorava 10 anos com um coquetel no terraço do Hotel Fasano, e Rafael havia insistido para que ela o acompanhasse. Mariana escolheu um vestido verde escuro que ela sabia que ficava bem, prendeu o cabelo com descuido calculado e foi. O ambiente era exatamente o que ela esperava. Sofisticado, um pouco performático, cheio de pessoas que pareciam estar sempre levemente viradas para onde havia mais visibilidade. Champanhe correto, música jazz no volume certo para não atrapalhar conversas e aquela névoa de ambição elegante que permeava os eventos do setor. Rafael circulou com desenvoltura. Ela o acompanhou por um tempo, depois ficou próxima ao buffet, observando. Era seu jeito. Ela entendia melhor as dinâmicas de um ambiente quando não estava no centro delas. Foi então que a viu. Isabela Coutinho entrou como alguém que conhece cada centímetro do espaço que ocupa. Cabelos escuros, presos em coque baixo, blazer estruturado de alfaiataria, um sorriso que não era exatamente para ninguém, mas que parecia destinado a todos. Mariana não sabia quem ela era,
Mas o ambiente reagiu à sua presença de um jeito específico. As conversas não pararam, mas as atenções se reorganizaram. Rafael foi o primeiro a se aproximar dela. E quando os dois se cumprimentaram, Mariana reconheceu com a mesma precisão com que reconhecia padrões em planilhas que aquele abraço não era de ex-colaboradores. Era de ex-namorados que ainda guardavam algo não resolvido entre si. Ela observou a cena por exatos 4 minutos. Rafael ria de um jeito que ela raramente ouvia. Isabela tocava levemente no braço dele quando queria fazer um ponto. Os dois falavam de trabalho, e isso ela percebia pela postura, mas havia outra camada na conversa, uma frequência mais baixa que os gestos entregavam, sem que as palavras precisassem dizer. Mariana pegou uma taça de água com gás e esperou. Quando Rafael finalmente voltou até ela, havia algo diferente na forma como ele a olhava. Não era desamor, era comparação. E ela soube, com a clareza fria de quem lê dados, que alguma conclusão havia sido tirada nos últimos 20 minutos, sem que ela tivesse sido consultada. A noite continuou com aquela tensão de superfície intacta. Ela conversou com 2 pessoas do setor de pesquisa de mercado, trocou cartões, fez perguntas inteligentes. Cumpriu o evento como se tudo estivesse normal. Mas uma parte dela já estava processando. No táxi de volta, Rafael ficou quieto por tempo demais. E o silêncio tinha textura de decisão já tomada. Quando chegaram ao apartamento dele, no Itaim Bibi, ele foi direto ao ponto, sem crueldade aparente, mas também sem a menor hesitação. Disse que havia pensado muito, que Isabela havia dito algo que o fez refletir sobre o que ele queria para o futuro. Que admirava Mariana, genuinamente, mas que precisava de alguém mais alinhada ao mundo em que ele vivia. Alguém que fizesse sentido naquele ambiente de forma natural. Ele não disse que ela era inferior. Ele disse que ela era comum demais para o mundo dele. Mariana ouviu até o final. Não interrompeu, não chorou, não levantou a voz. Quando ele terminou, ela pegou a bolsa, verificou se havia esquecido alguma coisa e foi até a porta. Virou-se apenas uma vez, com a mão já na maçaneta, e disse que agradecia a honestidade. E foi embora. Naquela madrugada, ainda no metrô de volta para o Brooklyn, ela pensou em uma coisa específica que Rafael havia compartilhado com ela semanas antes, com aquele entusiasmo de quem confia demais em quem está ao lado. Uma campanha, um projeto enorme, e o nome da pessoa que estava liderando tudo aquilo. Isabela Coutinho. Mariana encostou a cabeça na janela fria do vagão e fechou os olhos por um momento. Não com raiva, com atenção. Mariana Vasconcelos acordou na manhã seguinte exatamente às 6h15, como sempre. Fez café, comeu uma torrada com requeijão, revisou os e-mails do trabalho e saiu para o ponto do ônibus com a mesma bolsa de couro marrom de sempre. Para quem a visse da janela, era uma quinta-feira como qualquer outra. Não havia traço visível de que algo havia desmoronado na véspera. Mas por dentro, Mariana operava em 2 planos simultâneos. O primeiro era o da vida funcional. Reuniões, relatórios, o projeto de análise de segmentação de consumidores que precisava ser entregue até sexta. O segundo era mais silencioso e mais preciso. Era o plano onde ela organizava o que sabia, o que havia observado e o que ainda precisava entender. Rafael havia sido descuidado com as informações, não por mal. Ele era o tipo de pessoa que confundia intimidade com permissão, que achava que compartilhar segredos profissionais era uma forma de aproximação. Em 6 meses, ela havia ouvido mais sobre os bastidores da Vértice do que muitos funcionários da agência provavelmente sabiam. E a grande campanha era o centro de tudo. Meses antes, numa noite em que os dois estavam no apartamento dela, assistindo a um documentário sobre comportamento de consumo, Rafael havia abaixado o volume da televisão com aquele ar de quem vai revelar algo importante. Disse que a Vértice estava prestes a lançar algo que iria mudar a forma como o mercado via a agência. Uma campanha de alcance nacional para uma marca de cosméticos premium, a Lucy, que estava tentando se reposicionar entre consumidoras jovens urbanas. O diferencial, segundo Rafael, era que a campanha seria inteiramente sustentada
por uma narrativa de movimento espontâneo. Nada de anúncio declarado. A ideia era criar a sensação de que mulheres reais, sem patrocínio aparente, estavam descobrindo e amando os produtos da Lucy de forma orgânica. Micro-influenciadoras, posts aparentemente pessoais, depoimentos que pareciam espontâneos, mas que eram roteirizados e pagos de forma encoberta. Em si, a prática não era inédita no setor. Mas havia um detalhe que tornava o caso diferente. A Lucy havia se comprometido publicamente, em entrevista recente da sua diretora de comunicação, a nunca usar publicidade velada. Havia feito disso um ponto de diferenciação de marca, quase um manifesto, e agora estava prestes a fazer exatamente o oposto. Rafael havia contado tudo isso com entusiasmo. Disse que Isabela Coutinho, diretora de criação da Vértice, era a mente por trás do conceito. Que o projeto era ousado, arriscado, mas que se funcionasse, colocaria a agência num patamar diferente. Mariana havia ouvido sem comentar muito. Havia feito apenas uma pergunta. E se alguém descobrisse antes do lançamento? Rafael deu de ombros e disse que esse era o jogo, que o setor todo sabia como funcionava. Ela não havia pensado mais nisso naquela época. Havia arquivado, como arquivava tudo, mas agora o arquivo estava aberto. Na hora do almoço, em vez de ir ao restaurante com os colegas, Mariana ficou na sala de reuniões vazia com seu notebook e uma xícara de café. Não buscava informação privilegiada, buscava confirmação. Queria ver o que era público, o que estava documentado e o que poderia ser conectado por alguém de fora com as peças certas. Encontrou a entrevista da diretora da Lucy num portal de negócios de 3 meses atrás. A declaração era clara. A marca se comprometia com transparência total em todas as suas comunicações de marketing. Nada de publicidade não declarada, influenciadoras pagas sem identificação ou movimentos fabricados. Em seguida, buscou o perfil de Isabela Coutinho. LinkedIn impecável, formação em comunicação pela ESPM, especialização em branding em Londres, trajetória ascendente em grandes agências antes da Vértice. Fotografia profissional com aquele olhar de quem está sempre 3 passos à frente. Artigos publicados sobre autenticidade na comunicação moderna. Mariana releu um deles 2 vezes, com atenção específica para o vocabulário. Depois olhou as redes sociais das micro-influenciadoras que já haviam começado a aparecer com menções sutis a Lucy. Havia algo uniforme demais no tom. Uma certa semelhança de estrutura narrativa que não era coincidência criativa. Era briefing. Ela fechou o notebook, terminou o café e voltou para a mesa. Não havia tomado nenhuma decisão ainda, apenas mapeado o terreno. Naquela semana, a vida de Mariana seguiu seu ritmo normal por fora. Ela atendeu às reuniões, entregou o relatório de segmentação no prazo, almoçou com a colega Patrícia na quinta-feira e respondeu aos e-mails da família no fim de semana. Ninguém perguntou sobre Rafael. Ela não tinha o hábito de expor relacionamentos no ambiente de trabalho, e suas amigas mais próximas sabiam que ela processava as coisas internamente antes de falar. A única pessoa que notou alguma coisa foi Dora, sua vizinha de mesa, que certa tarde olhou para ela e disse: "Você está diferente." Não triste, diferente. Mariana respondeu que havia decidido dormir mais cedo. Dora não pareceu completamente convencida, mas deixou passar. No sábado, Mariana foi caminhar no Parque Ibirapuera como de costume. Era seu ritual de reorganização mental. 2 quilômetros no ritmo que o corpo pedisse, sem fone de ouvido, deixando os pensamentos se arrumarem sozinhos. Naquele dia, os pensamentos tinham uma direção clara. Rafael havia descartado com base em uma comparação que não a favorecia. Isso ela entendia. Pessoas tomavam decisões com base em contexto e pressão social o tempo todo. O que ela não conseguia ignorar era o fato de que a pessoa com quem ele havia se realinhado estava envolvida em algo que a própria Isabela, em artigo publicado, chamaria de desonesto. E havia um terceiro elemento que Mariana ainda não havia processado completamente. A Lucy havia firmado parceria com uma organização de defesa dos direitos do consumidor meses antes. O projeto era justamente sobre transparência em publicidade. Se a campanha viesse à tona,
As implicações iam muito além da reputação da agência. Ela parou perto do lago, olhando para os patos que circulavam com aquela calma absurda de quem não sabe que é observado. Pensou que havia algo quase poético no fato de a Isabela construir toda uma imagem de autenticidade, enquanto orquestrava exatamente o oposto. Não era raiva o que Mariana sentia. Era algo mais frio e mais claro do que raiva. Era a certeza de que possuía uma informação que tinha peso, e que havia uma diferença fundamental entre usar essa informação para se vingar e simplesmente deixar que ela chegasse onde precisava chegar. A distinção era sutil, mas para Mariana, ela era tudo. Voltou para casa, preparou uma refeição simples e ficou um longo tempo olhando para o teto antes de dormir. Não com ansiedade, com o tipo de calma que vem quando se sabe exatamente o que se vai fazer, mas ainda não chegou a hora certa de fazer. A hora chegaria. As coisas sempre encontravam seu momento. A consultora onde Mariana trabalhava, a Data América, ficava num conjunto comercial no Vila Olímpia, num andar alto de onde se via uma fatia considerável do skyline paulistano. Era um escritório funcional, sem aquela estética de startup que havia se tornado obrigatória em boa parte do setor. Mesas organizadas, reuniões com pauta definida, hierarquia clara, mas não opressiva. Mariana gostava desse ambiente justamente porque ele não tentava ser o que não era. Seu chefe direto, Sandro Meirelles, era um homem de 50 anos que havia passado metade da carreira em institutos de pesquisa antes de fundar a Data América com 2 sócios. Ele tinha o tipo de inteligência que não precisava de plateia e sabia reconhecer a mesma característica nos outros. Era ele quem mais respeitava o modo de trabalhar de Mariana, e foi ele quem, numa manhã de segunda-feira, a chamou para uma conversa que mudaria a direção das semanas seguintes. Sandro queria que ela liderasse um projeto de auditoria de comportamento de comunicação digital para um cliente novo. A tarefa envolvia rastrear padrões em campanhas do setor de beleza e cosméticos para identificar práticas que pudessem gerar riscos reputacionais. Era exatamente o tipo de trabalho analítico que ela dominava. E era, coincidentemente, o setor exato onde a campanha da Lucy estava sendo construída. Ela aceitou, sem hesitar. O projeto traria a ela acesso legítimo a ferramentas de monitoramento de redes, bases de dados de influência e relatórios setoriais que, de outro modo, ela não teria em mãos. Não era um atalho, era uma convergência, o tipo de alinhamento que ela havia aprendido a reconhecer como raro e a não desperdiçar. Nas primeiras 2 semanas, Mariana mergulhou no projeto com a dedicação que Sandro esperava. Mapeou campanhas de concorrentes, identificou padrões de engajamento artificial e produziu um primeiro relatório preliminar que o cliente aprovou com entusiasmo. Enquanto isso, nas margens do trabalho formal, ela continuava sua própria análise paralela. O que ela estava construindo não era uma acusação, era uma teia de conexões visíveis, dados públicos, declarações contraditórias, padrões identificáveis por qualquer analista com tempo e método. Ela organizava tudo em um documento pessoal, separado de qualquer coisa relacionada ao trabalho, que foi crescendo com a precisão de um arquivo de pesquisa acadêmica. Foi durante esse processo que ela encontrou Cecília Faro. Cecília era jornalista, especializada em cobertura de comunicação e mercado publicitário. Tinha uma coluna semanal num portal de economia e mídias que era lido por profissionais do setor com atenção real, não apenas por obrigação. Mariana havia cruzado com um artigo dela sobre transparência em publicidade digital num portal setorial, e o texto era preciso, bem embasado e com aquela capacidade rara de traduzir comportamentos do mercado sem simplificá-los demais. Não houve contato imediato. Mariana guardou o nome. Enquanto isso, Rafael havia tentado entrar em contato. Uma mensagem curta, 10 dias após o término, dizendo apenas que esperava que ela estivesse bem e que sentia falta de conversar com ela. Mariana leu, não respondeu e arquivou a mensagem na mesma pasta mental onde guardava tudo que não precisava de ação imediata. O que ela não esperava era encontrá-lo. Numa tarde de quarta-feira,
Ela saía de uma reunião com um cliente nos Jardins quando o viu do outro lado da calçada, conversando ao telefone com aquela postura de quem carrega o peso de uma negociação difícil. Ele não a viu. Ela o observou por alguns segundos, não com saudade, mas com aquela atenção clínica que era sua natureza. Percebeu que ele estava visivelmente tenso, mais do que o normal. Ela passou por ali sem se aproximar. Naquela noite, por razões que ela atribuiu à necessidade de contexto e não a sentimento nenhum, ela verificou os perfis profissionais de Rafael e de Isabela. O LinkedIn de Rafael estava com atividade reduzida, o que era incomum para alguém que costumava postar regularmente sobre cases da agência. O perfil da Vértice havia removido uma postagem sobre a campanha da Lucy, que estava no ar há semanas. E o Instagram da Lucy havia trocado a direção da sua campanha de conteúdo de forma discreta, substituindo os posts de influenciadoras por conteúdo institucional. Algo havia se movido. Mariana não sabia ainda o que tinha acontecido, mas havia aprendido que quando o terreno se move antes de você agir, significa que outros também estão olhando. Ela voltou ao artigo de Cecília Faro e desta vez leu a biografia completa da jornalista. Havia um e-mail de contato para sugestões de pauta. Mariana abriu um documento em branco. Ficou olhando para ele por quase 10 minutos. Depois começou a escrever, com o cuidado de quem sabe que cada palavra tem peso. Ela não acusava ninguém. Ela apenas descrevia um padrão que uma jornalista especializada poderia achar interessante investigar. Usou linguagem técnica, referenciou dados públicos e terminou com uma pergunta retórica sobre a consistência entre discurso e prática em determinadas campanhas do setor de beleza. Não assinou com seu nome. Usou um endereço de e-mail criado há tempo para assinaturas de newsletters sem vínculo identificável com ela. Antes de enviar, releu 3 vezes. Ajustou 2 trechos que pareciam mais carregados de intenção do que ela queria. Deixou apenas o que era verificável, o que poderia ser encontrado por qualquer pessoa com método e curiosidade. Enviou. Então fechou o notebook, foi à cozinha, cortou uma manga e comeu na varanda, enquanto ouvia o barulho distante da cidade. O apartamento no Brooklyn tinha uma vista modesta, um conjunto de prédios residenciais e, mais ao fundo, uma faixa estreita do céu cor de laranja enquanto o sol terminava de se pôr. Ela não se sentia aliviada, não se sentia ansiosa. Sentia-se, pela primeira vez em semanas, completamente alinhada entre o que pensava e o que havia feito. Havia plantado algo. Não sabia quanto tempo levaria para crescer. Não sabia se cresceria. Mas havia algo genuíno naquele gesto. Não era um ataque. Era a restituição de uma informação ao espaço público onde ela sempre deveria ter ficado. O que as pessoas fizessem com ela não era mais responsabilidade dela. Ou pelo menos era o que ela repetia para si mesma enquanto o céu escurecia sobre os prédios do Brooklyn e a manga ia acabando devagar em seus dedos. Mas ela sabia, com aquela honestidade silenciosa que guardava apenas para si mesma, que havia uma diferença entre não controlar o resultado e fingir que o resultado não importava. E que essa diferença, por enquanto, ela ainda não tinha coragem de olhar de frente. Cecília Faro tinha 41 anos, um apartamento pequeno em Pinheiros, cheio de livros empilhados sem sistema aparente, e o hábito de responder e-mails às 11 da noite, quando a maioria das pessoas já estava dormindo. Era jornalista há 15 anos e havia desenvolvido, ao longo desse tempo, um instinto quase físico para reconhecer quando uma informação tinha substância de verdade por trás de uma superfície vaga. O e-mail que chegou naquela semana não tinha nome, não tinha telefone e não tinha nenhuma afirmação definitiva. Era construído em perguntas e em referências a dados que qualquer pessoa poderia encontrar com pesquisa básica, mas a estrutura era precisa demais para ser de alguém sem método. Havia ali um padrão de raciocínio analítico que ela reconheceu imediatamente. Alguém sabia de algo, e sabia como não dizer diretamente. Cecília respondeu ao e-mail com uma única linha. Se você tiver mais contexto, estou disponível para conversar de forma completamente sigilosa. Depois foi tomar café e ficou pensando,
enquanto a cidade acordava do lado de fora da janela. Nos dias seguintes, ela começou sua própria apuração. Não era difícil encontrar as contradições que o e-mail apontava em linguagem oblíqua. A entrevista da diretora da Lucy estava pública. O movimento das micro-influenciadoras tinha padrões identificáveis. E havia um detalhe que ela mesma não havia conectado antes. A Lucy tinha uma parceria com o Instituto Transparência em Publicidade, uma organização que trabalhava diretamente com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Se a campanha fosse confirmada como publicidade velada, o dano não seria apenas reputacional, seria institucional. Cecília ligou para 2 fontes do setor que sempre falavam off. Um confirmou que havia rumores sobre o projeto há semanas. O outro disse que a Vértice estava fazendo coisas perigosas com a Lucy e que não queria seu nome associado a nada. Ela tinha o suficiente para começar a escrever, mas não o suficiente para publicar. Faltava uma fonte identificável ou um documento. Enquanto isso, no universo paralelo que Mariana não via, a engrenagem havia começado a girar. Rafael havia percebido a mudança no ar antes de qualquer anúncio formal. A diretora de contas da Vértice havia convocado uma reunião extraordinária na manhã de uma segunda-feira, com o tom específico de quem vai dar uma notícia que ninguém quer ouvir. Isabela estava presente de braços cruzados, com aquela compostura que Rafael havia aprendido a reconhecer como sinal de que ela estava com medo, mas não ia demonstrar. A reunião durou 40 minutos. O cliente, a Lucy, havia recebido uma consulta informal do Instituto Transparência sobre a natureza da campanha. Nada oficial. Apenas uma pergunta de um interlocutor do Instituto que havia ouvido algo. A diretora de comunicação da Lucy estava em pânico silencioso, e a Vértice estava sendo colocada em posição de justificar escolhas criativas que, vistas do ângulo errado, pareciam exatamente o que eram. Isabela assumiu o controle da sala. Disse que era apenas especulação, que não havia nada comprovado, que o posicionamento da agência era sólido. Mas Rafael, sentado a 2 lugares dela, notou algo que ela não conseguia controlar. O imperceptível tremor na voz quando ela dizia a palavra sólido. Naquela noite, Rafael ficou no escritório até às 9 da noite, relendo contratos e buscando qualquer brecha que pudesse servir de âncora se as coisas piorassem. Não encontrou nada que o protegesse de forma específica. Ele havia sido gerente de contas do projeto. Havia assinado documentos de aprovação de estratégia. Foi nessa noite que ele pensou em Mariana pela segunda vez desde o término. Não de forma sentimental, de forma prática. Ela havia feito uma pergunta meses atrás que na época parecera apenas curiosidade intelectual. E se alguém descobrisse antes do lançamento? Ele havia descartado com um gesto de ombros. Agora, aquela pergunta tinha um peso diferente. Não havia como ela saber. Era impossível. Era coincidência. Mas a pergunta ficou. Mariana, enquanto isso, havia recebido uma resposta de Cecília Faro. Leu a linha única com atenção e ficou alguns minutos com o celular na mão, pensando. Responder significava dar um passo que tinha consequências mais definidas. Não responder significava deixar o processo por conta do que já havia sido plantado. Ela escolheu responder, mas de forma igualmente cuidadosa. Disse que não tinha documentos, não tinha provas formais e não podia ser identificada. O que tinha era método de análise e dados públicos organizados de uma forma que poderia ser útil para alguém que soubesse o que fazer com eles. Se Cecília quisesse receber o documento que ela havia compilado, bastava confirmar o canal seguro. Cecília confirmou em menos de 1 hora. Mariana passou a noite seguinte revisando o documento que havia construído nas semanas anteriores. Removeu qualquer elemento que pudesse ser rastreado até ela. Verificou cada referência, cada link, cada dado. O resultado era um mapa limpo, técnico, completamente fundamentado em informação pública, mas organizado com uma precisão que tornava o padrão invisível para o olhar comum absolutamente explícito para quem tinha treinamento. Ela enviou às 11h40 da noite. Depois foi dormir.
O curioso é que ela dormiu bem, melhor do que havia dormido em semanas, não com a satisfação pesada de quem se vingou, mas com o alívio específico de quem organizou algo que estava em desordem. Como quando uma planilha com dados inconsistentes finalmente fecha com as referências corretas. Havia algo que ela não havia previsto, porém. Cecília Faro era boa no que fazia, muito boa. E quando uma jornalista desse calibre recebe um mapa analítico preciso, como o que Mariana havia enviado, ela não apenas segue o caminho indicado. Ela começa a entender de onde o mapa veio, e a pergunta de quem havia desenhado aquele mapa e por quê começava a ser tão interessante quanto o destino que ele apontava. Naquela mesma noite, Cecília abriu um documento novo e escreveu uma única linha no topo, seguida de ponto de interrogação. Analista de dados. E ficou olhando para ela por um longo tempo. A matéria foi publicada numa terça-feira de manhã, 23 dias depois do e-mail inicial. Cecília havia levado o tempo que precisava. Havia verificado cada ponto, ouvido fontes do setor, conseguido um depoimento off de uma das micro-influenciadoras envolvidas na campanha, que confirmou o pagamento encoberto e o briefing roteirizado. Havia ainda encontrado, por conta própria, um documento de apresentação interna da Vértice, que havia sido vazado de forma anônima para outro jornalista meses antes, sem que ninguém soubesse o que fazer com ele. Com o contexto que o mapa de Mariana fornecia, aquele documento finalmente fazia sentido completo. O título da matéria era direto: Campanha da Lucy usou publicidade velada enquanto marca prometia transparência total. E abaixo do título, o subtítulo que cortou o setor como faca. Agência Vértice orquestrou estratégia que contradiz compromisso público firmado pela marca com o Instituto de Defesa do Consumidor. Cecília havia publicado no portal de economia, onde tinha sua coluna. Mas o texto foi republicado por 2 portais de comunicação e um de negócios ainda na manhã de terça. Pelo meio-dia, estava circulando em grupos do WhatsApp de profissionais de publicidade e marketing de todo o país. Mariana soube da publicação quando Dora, sua vizinha de mesa, apareceu às 9 da manhã com o celular na mão e disse: "Você viu essa? Escândalo na Vértice." Mariana pegou o celular de Dora, leu o título com atenção cuidadosa e devolveu com expressão neutra. Disse apenas: "Interessante." E voltou para a planilha que estava analisando. O que aconteceu nas horas seguintes, Mariana soube em fragmentos da forma como as notícias chegam quando se está do lado de fora de uma situação. Pelo filtro do que os outros comentam, pelo que aparece nas redes sociais e pelo que sobe nos portais de notícias ao longo do dia. A Lucy emitiu uma nota pela manhã, dizendo que estava apurando os fatos. Pelo início da tarde, a nota havia sido substituída por outra, mais longa, que reconhecia que houve inconsistência entre a estratégia de comunicação adotada pela agência parceira e os valores declarados pela marca. O comunicado rescindiu o contrato com a Vértice com efeito imediato. A Vértice, por sua vez, emitiu uma nota assinada pela diretoria, que era o tipo de texto redigido por advogados com instrução expressa de não admitir nada. Falava em análise interna em curso, compromisso com práticas éticas de comunicação e abertura ao diálogo com os órgãos competentes. Não havia nomes, mas quem conhecia a agência sabia exatamente quem havia liderado o projeto. Isabela Coutinho apagou os artigos sobre a autenticidade do seu perfil do LinkedIn naquela tarde. A remoção foi notada por pelo menos 3 profissionais do setor que compartilharam prints com comentários irônicos. Mariana viu os prints. Não comentou nada. Na tarde de quarta-feira, Cecília publicou um segundo texto, este focado no perfil de Isabela e na contradição entre seus posicionamentos públicos sobre comunicação ética e sua liderança criativa no projeto da Lucy. O texto era cuidadoso juridicamente, mas implacável em termos de lógica interna. Citava as próprias palavras de Isabela de artigos e entrevistas, confrontadas com o que as fontes confirmavam ter acontecido. O setor respondeu com aquela mistura específica de escândalo performático e satisfação velada que acontece quando alguém que ocupava um posto de prestígio
cai de forma pública. Havia posts de repúdio e nas mensagens privadas entre os mesmos autores desses posts, comentários que Mariana nunca viu, mas imaginou com precisão. Rafael, que havia ligado para Mariana 3 dias antes da publicação sem deixar mensagem, tentou novamente na quinta-feira. Dessa vez com texto: "Preciso falar com você. Sério." Ela não respondeu. O que ela não esperava foi encontrá-lo na sexta-feira à tarde, por um desses acasos urbanos que São Paulo parece providenciar com ironia específica, na fila de um café no Vila Olímpia, a 2 quarteirões do seu escritório. Ele estava com um notebook embaixo do braço e a expressão de alguém que está carregando mais do que o peso físico do equipamento. Quando a viu, Rafael parou. Havia ali algo diferente da última vez que se encontraram no Fasano. Naquela noite, ele havia olhado para ela com a condescendência suave de quem acredita estar em vantagem. Agora, havia uma outra coisa no olhar. Não era culpa, exatamente. Era algo mais próximo do reconhecimento tardio de que havia subestimado alguma coisa, sem ainda entender completamente o que. Ela pediu o café sem se desviar da fila. Ele esperou ao lado até ela terminar o pedido e depois disse, baixo: "Aconteceu muita coisa. Você sabe o que está acontecendo na Vértice?" Mariana pegou o café quando o chamaram, girou a tampa para verificar se estava bem fechado e respondeu sem olhar para ele. "Leio os portais de mercado normalmente." Rafael ficou em silêncio por um momento. Então disse, "Isabela foi desligada hoje." Mariana ergueu os olhos para ele, não com surpresa, com atenção. Ele continuou, "Eu ainda estou na agência, mas estou sendo mantido fora dos projetos importantes enquanto a situação não se resolve. Pode demorar meses, ou não se resolver." Ela disse, "Sinto muito." E havia algo genuíno nisso. Não pelo que ele havia perdido em termos de posição ou conforto, mas porque ela reconhecia que as escolhas têm custo e que o custo não escolhe o momento para chegar. Ele perguntou se ela poderia tomar aquele café com ele, que precisava conversar com alguém em quem confiava. Mariana olhou para ele por um segundo completo. Depois disse, "Não hoje." Virou-se e foi embora pela calçada ensolarada do Vila Olímpia, o café quente na mão, a bolsa de couro marrom no ombro, os passos no mesmo ritmo de sempre. E pela primeira vez em semanas, não havia nada mais para processar. Havia apenas a tarde, o café e a cidade pulsando ao redor como se o mundo tivesse girado exatamente o quanto precisava girar. Nos dias que se seguiram, Mariana observou o desdobramento da situação com a mesma distância disciplinada com que havia acompanhado o início de tudo. Não participava das conversas de corredor no escritório sobre o caso Vértice, mas ouvia. Não comentava nas redes, mas lia. Havia algo quase confortável nessa posição de bordas, nesse lugar de quem sabe mais do que demonstra. O que ela não havia calculado era que Cecília Faro continuaria investigando. A jornalista havia publicado 3 textos sobre o caso, e a cada novo texto a análise ficava mais precisa, mais cirúrgica. Havia claramente uma fonte primária por trás daquele material. Alguém com acesso a informações que iam além do que estava disponível publicamente e que havia as organizado com método de analista. Cecília não revelaria a fonte, é claro, mas havia pessoas no setor que estavam fazendo as mesmas perguntas que ela havia feito naquela noite em Pinheiros. Rafael era uma delas. Ele havia deixado de tentar contato com Mariana após o encontro no café, mas havia começado, de forma sistemática, a tentar reconstruir a linha do tempo, quando a campanha havia começado a vazar. Quem sabia do projeto, e mais especificamente quem sabia do projeto, e teria razão para querer que ele viesse à tona. A lista era pequena. Numa manhã de segunda-feira, 3 semanas após a publicação da matéria, Mariana recebeu uma mensagem de Rafael que era diferente das anteriores. "Sem preciso conversar" ou "Você tem um momento." Era direta ao ponto, com aquela eficiência de quem parou de fazer rodeios. "Eu sei que foi você." Ela leu a mensagem 2 vezes. Então guardou o celular na bolsa e foi buscar café. Quando voltou, estava com a clareza necessária para pensar. Rafael não sabia. Não podia saber. O que ele tinha era suspeita, talvez intuição.
Talvez a soma de alguns detalhes que faziam sentido juntos apenas se você os colocasse na ordem certa. Mas intuição não era prova. E ela havia sido cuidadosa o suficiente para que não houvesse nenhuma prova. Ainda assim, a mensagem mudava alguma coisa. Havia uma diferença entre ser ignorada como irrelevante e ser suspeita de ter agido. A primeira era desconfortável, a segunda tinha peso diferente. Carregava consigo a possibilidade de que sua vida profissional fosse associada a algo que ela não queria ter associado publicamente. Ela precisava pensar. Naquela semana, o caso ganhou nova dimensão quando o Instituto Transparência em Publicidade emitiu um comunicado formal solicitando que a Lucy apresentasse documentação sobre a campanha para avaliação. Não era processo, era consulta, mas o mercado leu como o que era, o início de um escrutínio que não terminaria rapidamente. 2 outros profissionais da Vértice foram afastados preventivamente. Rafael não estava entre eles, mas a proximidade deixava marcas. Clientes que ele havia cultivado por anos passaram a responder seus e-mails com aquela cordialidade demorada de quem está esperando para ver antes de se comprometer. Foi nesse contexto que Cecília Faro entrou em contato com Mariana. Não pelo endereço anônimo, pelo e-mail profissional da Datamérica, com um e-mail educado e profissional que dizia que estava trabalhando em uma série de reportagens sobre análise de dados aplicada à auditoria de práticas de comunicação e que gostaria de conversar com uma especialista do setor. Não havia nenhuma menção ao caso Vértice, não havia nenhuma insinuação. Era apenas um convite jornalístico padrão. Mariana ficou com o e-mail aberto na tela por um tempo considerável. Cecília era inteligente. Estava construindo uma camada de legitimidade para o encontro que não deixava Mariana em posição de recusa, sem levantar suspeita. Se ela recusasse, o próprio ato de recusar poderia ser interpretado como confirmação. Se aceitasse, precisaria sentar à mesa com a pessoa que havia recebido o mapa que ela mesma havia desenhado. Havia algo quase admirável na jogada. Mariana respondeu que aceitava a conversa e propôs um horário na semana seguinte, num café em Pinheiros que ficava a poucas quadras do escritório da jornalista, segundo as redes sociais dela. O encontro aconteceu numa tarde de quinta-feira com aquele sol de São Paulo que aparece quando você menos espera e esquenta mais do que o previsto. Cecília Faro era exatamente como Mariana havia imaginado a partir dos textos, compacta, direta, com olhos que faziam perguntas antes da boca. Chegou 2 minutos antes do horário combinado e já estava com o bloco de notas aberto na mesa, o que era tanto profissionalismo quanto sinalização de intenção. Conversaram por quase 1h30 sobre análise de dados, sobre metodologias de auditoria de comunicação, sobre o mercado de influência digital. Cecília fazia perguntas técnicas boas, do tipo que só alguém que havia feito pesquisa real conseguia fazer. Mariana respondeu com precisão e sem excessos. Em nenhum momento o nome da Vértice foi mencionado. Em nenhum momento houve referência ao caso. Mas havia um momento, perto do fim da conversa, em que Cecília parou de escrever no bloco, pousou a caneta com cuidado e olhou diretamente para Mariana. Disse, "Você é muito boa no que faz." Mariana disse, "Obrigada." E Cecília ficou olhando para ela por exatamente 3 segundos a mais do que o necessário para um comentário casual. Depois recapou a caneta e disse que entraria em contato se precisasse de mais algum contexto técnico para a série de reportagens. No caminho de volta, andando pelas calçadas de Pinheiros, com a tarde já esfriando, Mariana pensou que havia algo estranho em ser vista por alguém que olhava com o mesmo tipo de atenção que ela usava para olhar os outros. Era ao mesmo tempo incômodo e, contra toda expectativa, um pouco parecido com reconhecimento. E reconhecimento, ela havia aprendido recentemente, era uma sensação que fazia mais falta do que ela havia admitido. Rafael Drummond não era o tipo de homem que desistia de uma narrativa quando havia começado a construí-la. Era parte do que o tornava bom em publicidade. A capacidade de segurar um fio e puxar até que a história inteira viesse junto. O problema era que dessa vez o fio que ele segurava levava até uma pessoa que havia aprendido há muito tempo
a não deixar fios soltos. Ele apareceu no lobby do prédio da Data América numa tarde de quarta-feira, sem aviso prévio. Mariana soube, porque a recepcionista mandou mensagem no sistema interno dizendo que havia um homem chamado Rafael Drummond pedindo para falar com ela, sem agendamento, alegando ser assunto pessoal. Ela ficou olhando para a mensagem por um momento. Depois disse para a recepcionista que desceria em 10 minutos. Usou esses 10 minutos com precisão. Salvou o arquivo em que estava trabalhando, fechou 2 abas do navegador que continham materiais que não precisavam ser vistos por ninguém, bebeu o resto do café que havia esfriado na mesa e desceu. Rafael estava no lobby com aquele notebook eterno embaixo do braço, mas havia algo diferente na postura. O porte que ela havia admirado no início do relacionamento, aquela presença natural que preenchia ambientes, estava levemente comprimido, como se ele estivesse ocupando menos espaço do que o habitual. Ela propôs que fossem ao café na esquina do prédio. Era território neutro, público o suficiente para que nada saísse de controle, perto o suficiente para que ela pudesse voltar rapidamente se precisasse. Sentaram-se numa mesa de canto. Ele pediu um expresso que não bebeu. Ela ficou sem pedido. Rafael foi direto, o que ela respeitou mesmo sem gostar do que ouvia. Disse que havia falado com pessoas da agência, havia revisado o histórico de comunicações internas e havia chegado à conclusão de que o vazamento que havia alimentado a investigação da Cecília Faro havia partido de alguém que conhecia o projeto por dentro, mas que não era funcionário da Vértice. A lista de pessoas nessa categoria era pequena, e havia apenas uma que também tinha razão pessoal para que a situação viesse à tona. Ele disse o nome dela como uma afirmação, não como uma pergunta. Mariana ouviu. Manteve os olhos nele sem desviar, sem se adiantar, sem preencher o silêncio que ele havia deixado para que ela falasse. Ele continuou. Não estou aqui para criar problema. Estou aqui porque preciso entender o que aconteceu. Minha carreira está em risco, Mariana. Não fui eu quem criou aquela campanha. Fui eu quem assinou documentos sem questionar o suficiente. Existe diferença. Ela disse com cuidado. Existe diferença, sim, ele perguntou. Foi você? E ali estava a pergunta. Limpa, direta, sem rodeios. O tipo de pergunta que só tem 2 caminhos possíveis e que qualquer que seja a resposta, muda alguma coisa entre as pessoas envolvidas. Mariana ficou em silêncio por um momento que pareceu maior do que era. Então disse, o que eu posso te dizer é que não inventei nada, não falsifiquei nada, e não acusei ninguém de coisa alguma. Rafael abriu levemente a boca, como se fosse falar, mas ela continuou. O que existia eram fatos disponíveis para qualquer pessoa com método e atenção. Se alguém os organizou e os entregou para uma jornalista que soube o que fazer com eles, essa pessoa não criou a situação. A situação já existia. Ela apenas parou de protegê-la. Houve um silêncio. Rafael olhou para o expresso que não havia bebido, depois para a mesa, depois para ela com uma expressão que ela não havia visto nele antes. Não era raiva, não era acusação, era algo que ficava no meio caminho entre o reconhecimento e a vergonha. Ele disse devagar, eu disse uma coisa cruel para você naquela noite. Ela não respondeu. Ele continuou, disse que você era comum demais para o meu mundo. Isso foi cruel e foi estúpido. E eu disse, porque Isabela havia dito, que eu precisava de alguém com mais presença no setor. E eu deixei a opinião dela valer mais do que 6 meses de tudo que a gente construiu. Mariana olhou para ele por um momento longo. E então disse, com uma honestidade que surpreendeu até a ela mesma, o problema não foi o que você disse. O problema foi que você precisou da opinião dela para saber o que eu valia para você. Se você soubesse por conta própria, a opinião dela não teria importado. Rafael ficou quieto. Ela pegou a bolsa. Disse que precisava voltar ao trabalho, que sentia genuinamente pela posição em que ele estava, que não havia sido o arquiteto da campanha e que havia pessoas na agência mais responsáveis pelo que havia acontecido do que ele. Mas que as consequências das escolhas raramente distinguiam entre quem inventou o problema e quem decidiu não fazer perguntas sobre ele. Então disse,
já de pé. Quanto ao resto, se alguém enviou informação para uma jornalista, essa pessoa não cometeu nada que pudesse ser demonstrado como errado. Informação pública continua pública, independente de quem a organiza. Ele perguntou com voz baixa: "Então você não vai confirmar nem negar?" Ela disse: "Estou devolvendo sua pergunta com uma pergunta. O que aconteceu foi realmente grave o suficiente para você querer responsabilizar alguém pelo fato de ter vindo à tona? Ou é grave apenas porque afetou o mundo que você me disse que eu não era suficiente para ocupar?" Rafael não respondeu. Ela foi embora pela calçada do Vila Olímpia, no ritmo de sempre, com a tarde quente e barulhenta de São Paulo ao redor, sem olhar para trás. Não havia nada para ver. Apenas um homem sentado numa mesa de café com um expresso frio e uma pergunta que ele não havia conseguido responder a tempo. E perguntas sem resposta, ela havia aprendido, costumam fazer mais trabalho do que qualquer confronto direto. A reviravolta que Mariana não havia previsto chegou na forma de um telefonema de Sandro Meirelles numa tarde de sexta-feira, quando ela já estava arrumando a mesa para o fim de semana. Ele disse que precisava conversar com ela, que havia recebido uma ligação de um cliente novo, muito relevante, e que o nome dela havia sido mencionado diretamente. O cliente era a Lucy. Mariana ficou imóvel por um segundo. Depois disse que subia até a sala dele. A história, como Sandro explicou, era a seguinte: a Lucy estava tentando reconstruir sua imagem após o escândalo. Haviam demitido a diretora de comunicação que havia aprovado a campanha da Vértice, contratado uma consultoria de crise temporária e estavam buscando parceiros para desenvolver um novo posicionamento de comunicação, baseado em dados reais de comportamento do consumidor, transparente, auditável, com metodologia clara. A pessoa que havia indicado a Data América para essa tarefa havia dito especificamente que o que eles precisavam era de alguém que entendesse padrões e que não se deixasse impressionar por narrativa quando os números diziam outra coisa. O nome que havia feito a indicação era Cecília Faro. Mariana ouviu tudo com atenção e depois ficou em silêncio por um momento que Sandro soube respeitar. Ela disse: "Preciso de um dia para pensar." Sandro disse: "Claro, mas é uma oportunidade real, e você seria a responsável pelo projeto." Ela voltou para a mesa, sentou-se e ficou olhando para a janela. O skyline do Vila Olímpia estava dourando com a luz de fim de tarde, aquele dourado específico de São Paulo que faz a cidade parecer mais gentil do que ela costuma ser. Cecília havia feito uma escolha. Não havia exposto Mariana, não havia usado o que provavelmente havia descoberto. Havia, em vez disso, feito uma indicação profissional que colocava Mariana exatamente no centro de uma reconstrução que havia começado, de forma indireta, com o mapa que ela havia enviado. Era uma jogada que dizia mais do que qualquer declaração direta poderia dizer. Naquele fim de semana, Mariana caminhou no Ibirapuera nos 2 dias, uma coisa que ela raramente fazia. No sábado deixou os pensamentos se arrumarem sozinhos, como de costume. No domingo, já havia tomado a decisão. Aceitaria o projeto. Não por ambição, não por necessidade de fechamento, mas porque havia algo coerente em ser a pessoa que ajudava a reconstruir o que havia desmoronado. Não por culpa, que ela não sentia de forma simples, mas porque havia uma lógica num ciclo que começa com uma informação e termina com a construção de algo mais honesto. Na segunda-feira, ela entrou em contato com Cecília pelo endereço profissional e escreveu: "Recebi a indicação. Obrigada. Podemos conversar?" Cecília respondeu em meia hora: "Sim", mas desta vez sem o bloco de notas. Elas se encontraram no mesmo café de Pinheiros da vez anterior. Cecília chegou 2 minutos antes, como da última vez, mas desta vez sem o bloco e com uma expressão diferente, mais relaxada. Como alguém que havia saído de posição de jornalista para a posição de pessoa. Cecília disse que havia descoberto quem era a fonte anônima relativamente cedo no processo. Não pela identidade diretamente, mas pelo método. A precisão analítica do documento que havia recebido era específica demais, tinha uma assinatura intelectual clara.
E quando ela havia feito a pesquisa sobre analistas de dados do setor que poderiam ter acesso ao contexto descrito, o caminho havia levado a um conjunto pequeno de possibilidades. Disse também que havia feito uma escolha. Não era função da jornalista expor fontes que haviam agido dentro do que era legal e que haviam trazido à tona uma situação de interesse público real. E a indicação para a Lucy havia sido, disse ela com uma leve ironia nos olhos, uma forma de ver se a pessoa do outro lado era quem ela achava que era. Mariana disse, e sou. Cecília disse, você é alguém que teria motivos pessoais para fazer o que fez, mas que fez de um jeito que sobrevive ao escrutínio profissional. Isso é raro. Havia algo que Mariana precisava dizer e que havia adiado por tempo suficiente. Disse, houve uma motivação pessoal. Não vou fingir que não havia. Cecília respondeu, eu sei. E isso é exatamente o que torna a história humana. Então acrescentou, mais séria. Mas você também sabia que o que havia ali era real e que havia pessoas que precisavam saber. A motivação pessoal e o interesse público não se excluem. A questão é o que você fez com eles. Mariana ficou em silêncio por um momento. Havia algo libertador e ao mesmo tempo desconfortável em ser lida com tanta precisão por alguém que ela havia tentado manter a distância informacional. Ela disse, tem uma coisa que ainda não sei como processar. Não sei se o que eu fiz foi inteiramente limpo. Sei que foi legal, sei que foi verdadeiro. Mas a fronteira entre agir por princípio e agir por ferida ainda não está completamente clara para mim. Cecília olhou por um momento. Depois disse, talvez não precise estar. Talvez o que importa é que, quando as duas coisas se sobrepuseram, você escolheu o caminho que não machucou ninguém, que não havia escolhido se machucar sozinho. Mariana pensou em Rafael, no expresso frio, na pergunta sem resposta. Pensou em Isabela, que havia construído uma carreira em cima de um discurso que ela mesma havia descartado na primeira oportunidade de negócio conveniente. Pensou na Lucy, que havia feito uma promessa pública e depois virado as costas para ela sem hesitar. Não havia heróis na história. Havia apenas escolhas e o peso delas. Mas havia algo ali, naquela tarde de café com uma jornalista que havia lido melhor do que a maioria das pessoas que a conheciam há anos, que parecia o começo de algo diferente. Não de uma redenção cinematográfica, não de uma virada narrativa limpa, apenas do tipo de clareza que vem quando você para de se perguntar o que os outros veem em você e começa a entender o que você de fato é. Mariana pediu um café desta vez, e pela primeira vez em meses não estava analisando nada, estava apenas presente. 3 meses depois, o projeto da Lucy estava em andamento. Mariana havia montado uma metodologia de análise de comunicação que a própria diretoria da marca havia chamado de a mais honesta que já vimos. Não era elogio vazio. O projeto mapeava comportamento real de consumidoras, identificava os pontos de contato genuínos com a marca e construía uma narrativa de reposicionamento baseada em dados verificáveis, sem dramatização artificial, sem personas fabricadas e sem a ilusão de espontaneidade que havia custado tão caro. Era trabalho que ela gostava, trabalho que fazia sentido. A Data América havia crescido a partir desse projeto. 2 novos clientes do setor de beleza haviam procurado a consultora após o lançamento dos primeiros resultados da parceria com a Lucy, que haviam sido apresentados em um fórum setorial com transparência total de metodologia. Sandro havia proposto que Mariana assumisse uma posição de coordenação de projetos estratégicos, o que ela havia aceitado depois de um dia de reflexão que, para os padrões dela, era quase impulsivo. Cecília havia publicado ao longo desse período mais 4 textos sobre o caso Vértice, que juntos haviam se tornado referência em debates sobre ética em comunicação digital no Brasil. O último deles havia mencionado, brevemente e sem identificação, a importância de analistas independentes na detecção de práticas que os mecanismos formais de fiscalização raramente alcançavam. Era uma frase que Mariana havia lido 3 vezes e depois fechado o computador. Não precisava de mais do que isso. Rafael havia mudado de agência.
Estava numa casa menor, mais focada em comunicação institucional, onde o ritmo era diferente, e a pressão por resultados espetaculares havia baixado a um nível que ele aparentemente estava encontrando mais sustentável. Ela soube disso pelo LinkedIn, que consultou uma única vez sem motivo específico que pudesse articular de forma clara. Não tentou contato. Não havia necessidade. Isabela havia saído do mercado de publicidade temporariamente. Havia um perfil dela em algum lugar que dizia que estava em período de transição e reformulação, o que o setor traduziu da forma que habitualmente traduz esses movimentos. O que acontecesse depois era a história dela para contar. Numa tarde de agosto, Mariana foi ao Ibirapuera sozinha, como de costume, mas desta vez sem a função de reorganizar pensamentos que estivessem em desordem. Ela havia percebido com alguma surpresa que havia chegado a um estado que não reconhecia de imediato porque era incomum para ela. As coisas estavam simplesmente bem, não perfeitamente resolvidas, não sem ambiguidade. Havia ainda aquela questão que ela havia admitido a Cecília no café. A fronteira entre princípio e ferida que nunca havia ficado completamente clara. Ela havia aprendido a viver com essa falta de clareza sem tentar forçar uma resposta que o tempo ainda não havia amadurecido. O que ela sabia era mais simples do que parecia. Havia agido dentro do que podia defender, com informação que era real, de uma forma que não havia inventado nem distorcido nada. O resto havia sido consequência das próprias escolhas de quem havia feito escolhas ruins. E havia uma outra coisa que ela havia aprendido, talvez a mais importante, que desaparecer quando alguém decide que você não tem valor não é resignação. É a recusa de disputar um espaço que não deveria precisar ser disputado. E que, às vezes, o silêncio que vem depois desse desaparecimento fala mais alto do que qualquer argumento poderia. Ela sentou no mesmo banco perto do lago onde havia parado meses antes, quando os patos ainda circulavam com aquela calma de quem não sabe que é observado. Os patos ainda estavam lá. Ela sorriu levemente para eles, o que era uma novidade. Mariana Vasconcelos não costumava sorrir para patos, mas agosto em São Paulo tinha desses momentos, breves, inesperados, completamente gratuitos. Ela ficou ali por um tempo sem processar nada, sem analisar nada, deixando o parque ser apenas o parque ao redor dela. E então pensou, às vezes, o que parece o fim de algo é apenas a clareza de que aquilo nunca deveria ter sido o começo. E o que parece o começo de algo novo é, na verdade, apenas você chegando mais perto do que você já era antes de deixar que alguém te convencesse de que precisava ser diferente para ter valor. Ela ficou mais uns 20 minutos, depois se levantou, ajeitou a bolsa de couro marrom no ombro e foi embora pela Alameda, no ritmo de sempre. São Paulo continuava ao redor, imensa e indiferente, e absolutamente ininterrupta, como sempre foi. E dentro dela, Mariana Vasconcelos seguia, inteira, precisa, presente. Exatamente quem sempre havia sido. Se esta história tocou algo em você, se você se reconheceu em algum momento da jornada de Mariana, ou se simplesmente ficou aqui até o final porque não conseguia parar, saiba que esse é exatamente o tipo de conexão que este canal foi criado para provocar. Histórias que não têm heróis perfeitos, que vivem no espaço complicado entre o certo e o humano, entre a ferida e a escolha. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento, porque a próxima história já está sendo preparada com o mesmo cuidado, a mesma profundidade e o mesmo compromisso com tudo que nos torna verdadeiramente humanos. Deixe o seu like, que ele diz ao algoritmo que conteúdo com substância importa, e escreva nos comentários. Você teria feito o que Mariana fez? Não existe resposta errada. Existe apenas a sua resposta. E ela é exatamente o começo de uma conversa que queremos ter com você. Fim da história.